Oi, Leia, boa noite. Boa noite. Ai, tudo bem, pessoal? Boa noite, Ale. Só tô aqui fixando o comentário. Vocês estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir bem? Vocês estão falando da onde, pessoal? Fixar comentário. Olá, olá. Oi, Leia. Pessoal, hoje eu vou até já começando. Oi, Luve. Porque a gente tem muita coisa para falar. As perguntas são muitas. Vamos falar tudo sobre sobre contagem de carboidratos. Vamos lá então. Por que a gente escolheu falar sobre a contagem de carboidratos? Oi, Kellen. A gente escolheu falar sobre a contagem de carboidratos porque essa é uma estratégia nutricional que permite que o paciente com diabetes tenha mais flexibilidade em relação ao ajuste de insulina, ao que ele pode ou ao que ele não pode comer. Mas por que a gente escolheu falar dos carboidratos? Oi, Arlene. Oi, Anderson. A gente escolheu falar dos carboidratos por quê? Porque se a gente pega o carboidrato, 100% dele é convertido em glicose. Ou seja, ele tem muito potencial de influenciar a nossa glicemia. Mas se a gente pensa nas proteínas e nas gorduras, nem sempre elas são convertidas em glicose. A proteína, em torno de 30% a 60% pode ser convertida em glicose. Já a gordura, até 10% aproximadamente pode ser convertida em glicose. Então essa estratégia de contagem de carboidratos é uma estratégia que nós já temos há muito tempo, há muitos anos. Eu vou aqui aceitar a Iruana vai falar com a gente. Essa estratégia já existe há muito tempo e é fundamental que a gente tenha o acompanhamento do nutricionista. Oi, Iruana! Oiê! Você chegou na hora boa, tudo bem? Tudo jóia. Eu dei uma introdução sobre contagem de carboidratos e estou falando justamente do papel do nutricionista. Porque é o nutricionista que está acostumado a saber como que o alimento influencia na glicemia e quanto de alimento é necessário para cada paciente. Então, o papel do nutricionista no acompanhamento da contagem de carboidratos é essencial. E aí eu já vou começar sendo polêmica, Iruana. Obrigada pelo... Você quer falar alguma coisa? Obrigada pelo convite. É sempre bom estar com você. É sempre muito bom estar com você. Minha parceira de lives e de outras coisas também, né? A gente se dá bem. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu separei é a seguinte. A gente sabe que, às vezes, alguns pacientes com diabetes, eles têm falado muito sobre a questão que eles podem comer o que eles quiserem, mesmo que não necessariamente seja tão saudável, e porque eles confiam na contagem de carboidratos. Então, eles alegam que eles podem ter qualquer padrão alimentar, alguns desses pacientes, e vão ser saudáveis. A glicemia vai ficar controlada. O que você pensa sobre isso? O consumo de carboidratos é realmente totalmente liberado nesses pacientes? Então, é muito comum pensarem assim, né? Porque é mais fácil tudo liberado, né? E muitas das vezes o que a gente tem que questionar ou perguntar é: será que são saudáveis mesmo? Será que se eu só consumir, por exemplo, produtos industrializados, né, biscoitos, fast foods, eu vou ser uma pessoa saudável? O quanto isso vai complicar a minha diabetes, né? Então, eu tenho algumas doenças associadas ao diabetes que também são importantes, né? Problemas visuais, problemas renais, hepáticos. Então, eu preciso cuidar da alimentação o mais saudável possível. E isso vai contribuir para eu ter uma contagem de carboidrato mais adequada. Exatamente. É fundamental sempre ter uma alimentação saudável. Então, já que a alimentação saudável é realmente muito importante, quer dizer, então, que pacientes com diabetes então, não podem comer nenhum tipo de doce. Nesse contexto do diabetes, quanto de doce é liberado? O que você orienta? É importante entender que a alimentação para o diabético é igual a qualquer outra pessoa saudável, né? Eu preciso ter uma alimentação saudável, incluindo todos os grupos alimentares, né? Não é
nenhum mistério, não é tão diferente assim. É importante que a gente entenda, e eu li uma fala do professor de nutrogenômica da Unicamp, que eu achei muito legal, vou até ver na íntegra aqui, ó. É uma estrutura química dos alimentos, forma um tipo de rede. Então, quanto mais processado, mais perde a matriz original. Então, mais fácil ele vai ser absorvido, né, no organismo. Isso quer dizer que um chocolate ele vai ser absorvido mais rápido do que outros alimentos que estão na sua integralidade, né? Então, pode ou não pode? Pode. Não tem mistério, não pode comer, né? Só que eles devem ser consumidos de uma forma moderada, com planejamento, né? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ficava com medo de mim, fazia até uma subnotificação do que estava consumindo, né? Mas era uma criança de 10 anos. E ela ficava aflita, chegou a chorar no consultório, porque eu perguntei o quanto era difícil para ela na escola. E ela realmente falou que era extremamente difícil, porque todo mundo comia chocolate, biscoito, né, e tudo mais. Então, quando há uma mudança no comportamento alimentar, né, se o paciente se adequa, é possível sim ter um consumo de chocolate. E, inclusive, há possibilidade de... Tem pacientes que me pedem, eu preciso muito de um chocolate todo dia. Quando a gente faz um planejamento alimentar, é possível também incluir, por exemplo, todos os dias, como você sabe. Exatamente. Então, assim, é uma alimentação saudável que inclui doces. E a gente tem que lembrar também que se os doces fossem amplamente liberados, os doces não têm fibras, não têm vitaminas, minerais, eles podem contribuir para o ganho de peso. E o ganho de peso por si só poderia aumentar a resistência à ação do hormônio insulina, que é tão necessário para eles. Então, o doce realmente não seria 100% indicado, né? E então, até interessante, desculpa, até interessante o que você falou sobre isso, que vale a ressalva, que muito paciente diabético chega, então, com todas as possibilidades de doce diet, né? Não é a melhor possibilidade. Você falou da questão da resistência insulínica aí, né? Com a medida que aumenta peso. Os produtos diet, muitas das vezes, eu tenho um acréscimo de gordura saturada para manter viscosidade, sabor. Então, ficar atento com o produto diet também. Tá vendo como é bom o acompanhamento nutricional, né? E, normalmente, Luana, os pacientes com diabetes, a contagem de carboidrato é uma coisa que eles gostam de fazer? Quais você acha que são os benefícios da contagem e que tipo de comprometimento é necessário por parte do paciente? Então, na verdade, quando o paciente aprende a comer de uma forma saudável, né, ter uma alimentação saudável, a contagem fica em segundo plano. Porque, na verdade, existem um montão de benefícios, né? Mas como você falou logo no início, é uma estratégia nutricional. Isso quer dizer que é para flexibilizar algo, né? Então, se eu faço uma alimentação adequada, equilibrada, é lógico que a contagem de carboidrato venha a me ajudar a flexibilizar a alimentação, a diminuir as restrições, eu estar num evento social e eu conseguir, eu mesma, sem precisar da minha nutricionista, da minha endócrina, né? Ver, será que eu posso comer, será que não? Então, eu tenho essa flexibilização. Mas você perguntou, por exemplo, o que é necessário, né? Para o paciente, não é isso? Isso. O que o paciente precisa fazer para ter uma boa contagem? Tá. O que você espera dele? A primeira é motivação. Ele já chega motivado, porque ele quer logo saber contagem de carboidrato. Ele já chega muitas vezes enviado, né, por um profissional com essa prerrogativa. Vai lá porque a nutricionista vai te ensinar a contagem de carboidrato. Então ele já chega motivado. Só que o que é necessário? Além dessa motivação, é preciso que eles entendam que é um processo. Então, no início do tratamento, não é tão fácil quanto se imagina, né? Não é uma fórmula mágica que vai resolver todos os problemas e vai poder comer de tudo sem controle. Na verdade, o processo inicial é um pouco mais complexo, né? E precisa de ser disciplinado. E se houver essa disciplina, eu tenho um outro ganho.
que é diminuir a insulinoterapia, né? Ou a mesma medicação, seja qual for o caso, né? Mas eu estava até lendo que tem um artigo que fala sobre pacientes que utilizaram só alimentação e outros que utilizavam contagem de carboidrato e um outro grupo que usava os dois. No fim, todos viram benefícios e malefícios, mas no final todos preferiam uma prescrição nutricional. Porque quando você aprende a comer, fica tudo mais fácil, até a contagem de carboidrato. Exatamente. Eu acho que é necessário um entendimento. E daí que vem a disciplina. Você está comprometido, né, com o tratamento. Não tem contagem de carboidratos sem comprometimento do paciente com uma equipe de saúde para o ajudar. E aí depois ele, como você falou, né, vai conseguindo fazer muitas coisas por ele só. E consegue realmente diminuir a insulina. Porque muitas vezes, esses pacientes que não fazem a contagem corretamente ficam oscilando entre corrigir hipoglicemia, dar excesso de insulina, e a glicose fica oscilando demais porque eles não sabem tanto ou não se acostumaram tanto com o efeito do alimento na glicemia deles. Mas, Iruana, então, como que eu começo a contagem de carboidratos? Não, na verdade, uma outra pergunta antes, desculpa. Qual método de contagem de carboidratos que você prefere? Você prefere o método de substituição ou o método por gramas de carboidrato? Você consegue diferenciar esses dois métodos para gente conseguir entender o que eles são? Tá. De uma forma bem simplificada, o método de substituição é aquele que, em geral, é de troca, né? Você pode isso ou aquilo, né? E, em geral, é com base em 15 gramas de carboidrato, né? Então, em geral, é do mesmo grupo, ok? Então, por exemplo, quantas vezes alguém já foi numa nutricionista e recebeu uma tabelinha de equivalentes? Isso se refere também à contagem, né? É um tipo de contagem. Eu não uso tabela, mas eu faço opções, ou isso, ou aquilo, então com quantidades que mantêm essa quantidade de carboidrato. Isso é mais utilizado, é um método mais simples, mas não é tão preciso. E é utilizado mais em diabetes tipo 2, né? Que eu já tenho uma contagem específica primária feita como prescrição. E eu tenho um método de contagem mesmo de carboidrato que é por grama, então eu somo todas as gramas de carboidrato de cada alimento e nesse somatório eu faço a avaliação. É mais preciso, mas também é mais complexo. Mas todos os dois são úteis. Não, os dois são úteis. E a questão da precisão, em alguns pacientes ela vai fazer um pouquinho mais de diferença, né? Talvez naquele paciente que está em bomba de insulina. Então, e vai também a preferência do paciente, né? Às vezes ele vai te pedir mais uma coisa ou outra. Exatamente. E como que a gente começa uma contagem de carboidratos, Iruana? Você acha que é importante ter um diário alimentar? Você acha que é importante ter medidores ou uma balança de alimentos em casa, por exemplo? O que você acha mais importante nesse começo? Então, na verdade, o que é mais importante é a avaliação pessoal, né? É muito interessante se o paciente já vem com uma logística de registro alimentar, até do próprio endocrinologista. Então, é possível, né, que o endocrinologista, na hora de pedir os relatórios ou registros de glicemia, ele possa falar, anota também o que você está comendo. Porque aí, quando for encaminhado para o nutricionista, ele já está preparado em observar o que ele come, o que não come, o que faz diferença, o que não faz, né? O que eleva ou abaixa a sua glicemia. Então, o diário alimentar ele vai quantificar não só a quantidade, mas a qualidade, a distribuição dos carboidratos. E tem a ver também com o estilo de vida, quantidade física, né? Então, o diário alimentar é bem útil, né? Você falou também da balança, né? A balança é o seguinte, se tiver em casa, ótimo, mas não precisa comprar uma balança. Até porque todas os guias, né, que mostram a contagem de carboidrato, eles já dão uma medida caseira. Então, o ideal é você se familiarizar mesmo com esses medidores. Que tipo de medidor? Medida que você tem em casa. Por exemplo, até separei alguns aqui para a gente entender. Então, eu tenho colher de sopa, eu tenho colher de servir e tenho escumadeira. Beleza. Bem diferentes os tamanhos. Total.
Então, se eu consigo avaliar ou utilizar cada um desses e ver quanto que cabe, quanto que uma colher de sopa cabe em uma de servir ou uma escumadeira, eu faço testes em casa. Isso vai auxiliar para que eu tenha mais controle com relação a essa contagem, né? Para eu saber as medidas caseiras e como elas influenciam. Porque há diferença. Há muita diferença. E as pessoas, né, elas tendem a ter um padrão alimentar. Muitas vezes elas comem parecido ao longo da semana. Então, uma vez que elas já aprendam isso, elas já, aos pouquinhos, vão entendendo realmente o próprio organismo, né? Mas, Ilana, tem uma situação que é bem desafiadora, né? Às vezes os pacientes, eles falam das refeições ricas em gorduras, em proteínas. Aí vamos dar uns exemplos. Às vezes o paciente diabético vai comer pizza, churrasco, lasanha, hambúrguer e outros. Mas aí, a gente, como eu comentei no começo, né? A glicemia com esses alimentos, às vezes, só começa a se elevar 3 a 5 horas depois da ingestão do alimento. Então, como que o nutricionista orientaria esse tipo de paciente? A partir de que quantidade de proteína ou de gordura a gente deve contabilizar isso na contagem de carboidratos? Tem essa medida? Qual a sua orientação? Então, em ocasiões como essa, né, de eventos, em geral, é interessante, por exemplo, eu entender que a maioria dessas refeições de eventos eu tenho misturas, ou elas são mistas. Eu não como só carboidrato, eu não como só, né, proteína, na maioria das vezes. Então, por exemplo, uma lasanha, eu tenho carboidrato, proteína e lipídio. Eu tenho os três juntos, né? Então, eles estão associados. Então, eu tenho que avaliar o impacto geral daquela refeição para o paciente com diabetes, né? Mas é importante também entender que diversos estudos têm mostrado que a gordura e a proteína, elas podem realmente, né, afetar significativamente o perfil glicêmico pós-prandial. Por que isso acontece? Se a gente for pensar em carboidrato, por que a gente come carboidrato? Porque ele em 15 minutos vira energia, que é rápido, né? Então, por quê? Porque eu tenho amilase salivar, então eu começo a quebra aqui na boca. E aí, é os primeiros 15 minutos. E aí, depois eu continuo essa digestão lá no estômago. E aí, por isso que estende de 15 a 2 horas. Na sequência, eu tenho a proteína, né? Que vai demorar cerca de 3, 4 horas, né? Para fazer essa conversão, né? Para digestão e para fazer essa conversão também em glicose. Então, a proteína, por exemplo, ela não vai alterar a glicemia pós-prandial. Então legal, posso comer proteína. Não é bem assim. Ela não altera a glicemia pós-prandial, mas ela estimula a resposta. A resposta significativa à insulina pós-prandial. Então, por isso que pode acontecer a longo prazo essa estimulação, né? Bom, e a gordura? Como que ela envolve nesse processo? A gordura, raramente ela é consumida isoladamente, né? Ninguém sai comendo só gordura, né? Mas a gordura, ela... Nem deve. Ainda bem, né? Ela lentifica o esvaziamento gástrico. Então, ela forma um pouco mais lento. Lembra que a gordura é digerida lá no intestino. Então, ela demora. Por isso que vai em volta de 5 horas aí, né? Então, para ela ser metabolizada. Bom, se ela lentifica, ela minimiza a resposta glicêmica também, pós-prandial, né? E aí ela tem um risco maior de hipoglicemia, por exemplo, a curto prazo, e até hiperglicemia tardia. Então, vamos pensar só para a gente entender tudo isso que eu estou falando. Um churrasco, que você vai lá e fica do lado do churrasqueiro o tempo todo. E come carne com uma quantidade considerável e também gordura, né? Bom, se eu faço isso, o processo de digestão já vai ficar lento pela quantidade de gordura, né? Vamos supor que um churrasco nunca começa no horário, né? Mas vamos supor que começou às 4 da tarde, não termina em 1 hora. Então, vamos lá, 6 horas da tarde eu acabei, comia até que chega, né? E demoro esse processo de digestão, então demora a identificar que eu comi bastante.
E aí, meu intestino só vai acusar essa gordura 5 horas depois. Então, eu posso ter uma hiperglicemia bem tardia, por exemplo, no período da noite. Aí tem uma hiperglicemia que nem é notada, bem à noite, quando eu não posso ter um controle e até utilizar insulina, por exemplo. Né? Então, eu preciso de uma restrição. Em alguns, tem recomendações, né? Que, por exemplo, o ajuste de proteína acima de 30 gramas de proteína associado ao carboidrato, que é, por exemplo, 150 gramas de carne. Só para entender, 30 gramas de proteína, né, não é a mesma coisa do que a gramatura dela. É bom diferenciar isso, exatamente. Então, 30 gramas de proteína se refere mais ou menos a 150 gramas de carne. Bom, quando eu associo essa carne com carboidrato, o índice glicêmico é alterado com mais facilidade. Então, com isso, eu preciso ajustar a dose de insulina. Mas se eu só como proteína, eu não estou associando a um carboidrato, por exemplo. Aí, essa recomendação é acima de 75 gramas de proteína, que seriam mais ou menos 300 gramas de carne. Então, aí eu preciso fazer esse ajuste de dosagem. E com relação à gordura, a proporção para ajustar a dosagem é acima de 35 gramas por porção. Mas isso, em geral, não acontece. Ninguém sai bebendo. Na nossa conversa, você até mencionou uma coisa que eu achei legal. Porque, às vezes, quando a gente vai beliscando churrasco, você mencionou que a gente não sabe, às vezes, a quantidade exata. Então, às vezes, se fizer um prato, sentar para comer a refeição, às vezes vai conseguir facilmente, né? O que você acha disso? E aí, isso é fundamental. Porque, por exemplo, o paciente que já está em acompanhamento, eu justamente oriento que ele faça isso. O que tem um churrasco? Vamos pensar. Eu tenho vinagrete, eu tenho pão de alho, né? Eu tenho arroz, eu tenho farofa e tenho a carne. Beleza. Escolhe um carboidrato para comer, faz um prato, porque aí você sabe o quanto você está comendo. Quando eu como carboidrato junto, por exemplo, num churrasco, eu consigo fazer com que o meu cérebro receba a informação que já tem comida ali. Aí eu não vou me estufar de comida, né? Eu não vou comer demais. Mas também eu vou dar a possibilidade do meu corpo ir produzindo insulina ao longo desse período. Então, o meu corpo não vai ter que fazer todo um esforço posterior, né? Então, por exemplo, preparar o prato, prestar atenção no comer e monitorar também é importante, né? Monitorar a glicemia antes e pós-prandial, né? Antes de comer. Isso é muito importante. Porque aí você vê o que acontece. Você comeu antes e você vai vendo o efeito do alimento. Quanto mais você monitora, ou com sensor, ou com a ponta de dedo, você vai vendo como é que o alimento se comporta no seu corpo. Isso é muito interessante mesmo. E até associar, né, Mariana? Desculpa. Até associar, por exemplo, fruta, que ajuda nessa digestão. Então, eu posso associar, por exemplo, um abacaxi, uma laranja, né, a esses eventos sociais que vão auxiliar nesse processo digestório e eu não vou ficar muito tempo com esses dedos para frente, né? De ter uma glicemia tardia. Esse tipo de alimentação eu gosto muito, porque fica mais nutritiva também, né? Fica colorido, fica mais interessante. Sim. E em relação às fibras, Iruana, que orientação você dá se o alimento for rico em fibras? Então, a orientação que a gente tem relacionada à fibra é que na contagem, né? Quando eu faço a contagem, se aquele alimento tem mais de 5 gramas de fibra, aí é válido referenciar. Referenciar é referência, mas enfim, a referência para diabéticos chega a ser 20 a 30, 35 gramas de fibra por dia. Então, se tiver 5 gramas de fibra naquele somatório, porque lembra, eu não posso somar só carboidrato, eu também tenho que somar fibra. Muita gente esquece isso. Então, vamos dizer que numa refeição eu somei 40 gramas, estou exagerando. 40 gramas de carboidrato. Só que 5 foi só de fibra. Então, eu vou descontar.
40, menos 5, 35. Então, eu vou fazer a minha insulina apenas relacionada a 35 gramas de carboidrato. Então, eu sempre tenho que descontar. Legal. Isso é muito legal. A Alexandra está perguntando se tem algum aplicativo que ajuda nessa contagem. Eu conheço da SBD. Tem algum que você orienta, Iruana? Então, da Sociedade Brasileira mesmo, sinceramente, eu já tentei baixar algumas vezes, eu não consegui. Talvez pelo formato do telefone, alguma coisa assim. Mas eu já ouvi falar desse aplicativo também. E acho que tem uma paciente minha que usa o Glicocalc também, mas eu também não testei. Acho que se fosse pelo da SBD, né, se a pessoa conseguir no celular, talvez seja mais embasado da sociedade que você falou, né? Agora, muitos têm defendido, vamos lá, que pacientes com diabetes façam uma dieta low carb, né? Tá muito na moda a questão da gente ficar falando de dietas. Porque, em teoria, na dieta low carb, muitos dos alimentos que são consumidos não incluiriam carboidratos. A pessoa acabaria tendo uma ingestão maior de vegetais, de queijos, carnes, e que esses não seriam contabilizados com a insulina se não excedessem os parâmetros que você falou. Mas o que você acha sobre isso, Iruana? Qual a sua prática? O que os nutricionistas acham? O que você falaria em relação à dieta low carb e o diabetes na contagem? A gente tem que ser muito ponderado nesse sentido, né? É equilíbrio. A alimentação saudável é ser equilibrada, nada ao extremo, né? Então, se a gente for pensar de forma prática, você mesmo comentou, né? Ou a gente tem informação que 60%, por exemplo, da proteína, que é essencialmente o que você falou aqui, né? Que é a fonte dessas dietas mais restritivas. Eu tenho um consumo muito alto de proteína. E aí, 60% dela é transformada em glicose. O nosso corpo é cheio de células que precisam ser nutridas. Então, o corpo faz uma adaptação. Se eu não tenho carboidrato para me dar em 15 minutos, eu vou ter que demorar pelo menos. Lembra que a gente falou que a proteína demora mais ou menos de 3 a 4 horas para ser metabolizada e para virar glicose? Então, olha que desgaste que o meu corpo vai ter para transformar isso em glicose. Mas aí você fala assim, bom, mas ele está fazendo, está funcionando. Ok, mas aí a gente precisa pensar, 60% é transformado, certo? Se 60% é transformado em glicose de toda a proteína que eu como, imagine então que você coma 30 gramas de proteína, que é o seu bife de 150, mais ou menos, né? Se eu fizer essa conversão de 60%, eu vou ter mais ou menos 18 gramas de carboidrato. Então, aquele tanto de proteína que eu comi isolado, ele vai converter em carboidrato para dar conta, para o meu corpo dar conta, né? Então, se eu fizer um consumo de proteína excessivo, que é o que acontece nesse tipo de dieta, né? Acima de 75, por exemplo, eu vou transformar esse 60% dessa proteína vai ser transformado. E aí eu vou ter 45 gramas de carboidrato. Então não tem como fugir, né? Não tem como fugir dessa possibilidade. O corpo faz ajustes para ele conseguir se manter. Tem até um estudo bem interessante que fala que 12,5 a 50 gramas de proteína, ela não aumenta a glicemia. Mas de 75 a 100 gramas, ela promove um aumento, sim, da glicose plasmática semelhante a 20 gramas de carboidrato. Então, em excesso, ela vai ser convertida como qualquer carboidrato, né? Porque o corpo precisa de energia. Exatamente, ótima explicação. E para quem não sabe, a consultório Nutrição e Saúde, né, foi uma coisa que eu lembrei agora. Não sei se foi mês passado ou no mês anterior, vocês falaram muito sobre transtornos alimentares. E os transtornos alimentares são mais frequentes em pacientes com diabetes. Então, uma das coisas que vocês falaram, que eu concordo muito, é que a restrição pode levar à compulsão e gerar um ciclo vicioso que pode estar presente no diabetes. Então, quando você restringe um grupo alimentar,
você pode estar, sem querer, aumentando o risco, às vezes, de estar gerando um transtorno alimentar. Então, eu acho que é bom pontuar isso. Não estou dizendo que todas as pessoas que façam a low carb tenham algum transtorno alimentar. Não é isso que eu estou falando. Mas é bom lembrar que os pacientes com diabetes são uma população onde os transtornos alimentares são mais prevalentes. Podem acontecer. Vamos praticar então, Iruana? Vou te dar um caso clínico. Bora lá. Uma paciente de 17 anos tem diabetes tipo 1. E aí ela costuma comer no café da manhã um pão francês, um copo de leite desnatado com café e meio mamão papaya. Essa adolescente vai passar o final de semana na casa de uma amiga e vai precisar ajustar a contagem lá. Como que você daria orientação para ela? Então, vamos pensar de forma prática, né? Um pão francês aí, se a gente olhar nas tabelas, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Diabetes, eu tenho 28 gramas de carboidrato. O leite desnatado, eu teria cerca de 12 gramas. Então, 12, 28, 40, certo? Tá. E aí, mais a metade do mamão, do papaya, 16, né? Então, 40 mais 16, 56 gramas de carboidrato naquela refeição, na casa da amiga, né? Bom, mas primeira coisa que é importante para o paciente que tem diabetes saber é que ele precisa de uma tabela única. Por que isso? Por que é importante? E se eu pego a tabela da Sociedade Brasileira de Diabetes, perdão, de diabetes, se eu pego a tabela de outro fornecedor, vamos assim, né? Que a gente recebe muito no consultório, às vezes, algumas tabelinhas. Se você recebeu alguma, fica com aquela, não fica variando, porque elas têm pequenas variações de acordo com o alimento. Então, é importante que eu tenha uma tabela única. Bom, a segunda orientação é com relação ao hábito, o costume mesmo. O costume relacionado a determinadas situações. Por exemplo, o copo de leite. E aí tem a questão da visualização, né? Então, o copo, eu trouxe a xícara também. Então, ele tem uma xícara, por exemplo. É bom que você mostre, a gente já vai tendo as medidas, porque essa é a realidade, né? É só para ter uma ideia de visualização. Eu tenho uma xícara, na verdade, não seria um copo, mas se eu troco de xícara, eu quase entorno. Sim. Ok? Mas aí eu tenho uma xícara um pouco maior, uma caneca. Ela não preenche nem a metade. Pena que vocês não podem ver. Mas tá batendo aqui. Ó. Então, é importante que o paciente diabético tenha costume com uma medida, né? Então, é aquilo que a gente falou. Ter um medidor pode ser útil? Pode, só para você avaliar na sua xícara comum o quanto você tem que encher ela para ser 200 ml. Então, se o copo for 200 ml, ok, então ela vai usar aquela referência. Então, aí entra o terceiro aspecto que eu oriento, que é calcular a questão do carboidrato, o quanto de carboidrato de acordo com as tabelinhas, mas também levar em conta as variáveis. Então, quais são as variáveis? Se o copo que minha amiga me deu é 240 ml, então eu tenho que fazer uma regrinha de 3 rapidinha para eu saber, então, quanto que eu estou tomando. E o quanto que eu vou ter que fazer de insulina. Isso não muda. Então, se um copo de 200 ml tem 12 gramas, então eu tenho que fazer 200 para 12, 240 para X. Então, eu tenho que fazer um cálculo mesmo. Já fiz esse cálculo para ficar mais fácil. 14,4 gramas de carboidrato. Então, altera. Então, vou alterar a dose de insulina. Quais outras variáveis? Será que esse café tem açúcar? Porque tem amiga que sabe que você é diabética, ele faz adequações, e tem uma adoção, faz tem açúcar porque sabe. Mas tem outras que não. E talvez você não tenha exposto, né? A paciente não tem exposto para outro que é diabético. É uma questão pessoal, ninguém está divulgando, eu tenho isso.
Então é importante que a pessoa pergunte apenas. Tem açúcar aqui? E aí, baseado nisso, Não é vergonha nenhuma perguntar, né? não, exatamente. E perguntar vai te ajudar a dosar exatamente o quanto de insulina você vai precisar para aquela refeição. Perfeito, Iruana. E isso é tão importante porque é igual você estava falando, né? Uma xícara não é do tamanho da outra. E às vezes, por exemplo, eu estava vendo que as bananas, né? Tem vários tipos de banana, vários tamanhos de banana. Então, se você não estiver realmente familiarizado com o tamanho, com as porções, fica difícil. E aí entra aquilo que você tinha falado do comprometimento. Se o paciente não está comprometido de ter esse trabalho, porque envolve um trabalho, envolve um raciocínio, ele não consegue levar à frente. E digo mais, às vezes o paciente aprendeu a contagem, mas de vez em quando ele tem que revisitar essa contagem. Porque, imagina, tem pacientes que convivem com diabetes há 20 anos. Então, se a glicemia está controlada, beleza. Mas se a glicemia começou a desregular, vale a pena voltar na contagem de carboidratos e ver, será que eu estou fazendo corretamente a contagem? Será que alguma coisa desandou ao longo desses anos? Então, de vez em quando a glicemia desanda, é bom, né? Checar. E aí faz lembrar uma coisa muito importante, que é uma equipe, né? Então, a nutricionista, por exemplo, vai entrar em contato com o médico para referenciar sobre esse ajuste. Então, às vezes, a alimentação melhorou e vai precisar de um ajuste de dose de insulina. Ou, às vezes, não está indo bem, a coisa está desandando. Então, precisa também fazer um ajuste de dose, às vezes, um pouco melhor. A insulina para adequar naquele momento. Então, na verdade, vai ter um contato muito maior entre endócrino, nutricionista e paciente, para justamente ajudar ele nesse manejo, que é novo, né? Porque senão o paciente fica realmente muito estressado nesse controle de volume, sabe? No momento que for, por exemplo, visitar um amigo, né? Então, ou fazer alguma situação. Então, é extremamente importante que o nutricionista e o endocrinologista estejam o tempo todo se comunicando, para que haja realmente esse ajuste e que possa beneficiar aquele que é o maior interessado do paciente. Isso. Quanto mais informação da equipe, quanto mais informação do paciente, inclusive mais eles conseguem disseminar essas informações e conseguindo ajuda, às vezes, da amiga, né? De começar a orientar, por favor, não bota café, não bota açúcar no meu café e tal. Que é importante também, né? Ter um suporte familiar além da equipe. E digo também que em relação à equipe, é bom, como no seu caso, né? Você é uma nutricionista que está acostumada com contagem de carboidratos. Então, às vezes, vale a pena perguntar abertamente. Essa nutricionista que eu tô indo, pergunta para ela, você acompanha, você está acostumada com a contagem? Porque às vezes isso vai fazer uma diferença. Agora, outra pergunta, né? Em relação ao rótulo nutricional. Na contagem de carboidratos, o paciente, nós temos que saber ler o rótulo nutricional. O que você falaria sobre o rótulo? Como é que você orienta a leitura desse rótulo nutricional? Então, é extremamente importante que a gente olhe porção, então o tamanho da porção, às vezes a porção está lá, 100 ml ou 100 gramas, mas a gente não vai tomar 100 ml, por exemplo, de suco. Então a porção pode estar alterada, então eu preciso fazer a adequação dessa porção para a minha realidade. Então, às vezes, preciso calcular mesmo. Uma outra informação importante é a quantidade de carboidrato. Então, eu vou olhar nesse item, carboidrato. Então, a quantidade de carboidrato que está falando ali vai vincular a ótima. Então, aí a gente tem a primeira que é a porção. Quanto que é a porção aí? 200 ml. 200 ml. É um copo. E aí tem 20 gramas de carboidrato. Ok, então é uma porção que eu, em geral, tomo, um copo, né? Mas se eu vou tomar um copo de 240, eu tenho que fazer aquela regrinha de 3, né? Tá, e aí eu tenho que olhar que carboidrato. Você falou que é 20 gramas, né? 20 gramas de carboidrato e não tem fibra. Então, olha, um suco que não tem fibra. Ok, o suco não tem fibra, então eu não tenho que descontar nada.
Então eu tenho que olhar essas três referências: porção, a quantidade da porção, o carboidrato, a quantidade de carboidrato e a quantidade de fibra, para eu poder reduzir. Ah, e lembra que se eu tomar o suco, eu não vou tomar só o suco. Às vezes eu vou tomar o suco com meu pão, com meu queijo, eu vou fazer um lanche, por exemplo. Então eu tenho que contar o do suco, contar o do pão, e aí tá Contar tudo, exatamente. E em relação a bebidas alcoólicas, Iruana, o que você orienta para o paciente com diabetes? Uhum. Com relação à bebida alcoólica, a gente tem um paradoxo aí, né? A Alexandra não tomou muito Muito açúcar sem açúcar sem saber. Acho que todo mundo, é impressionante. É só a gente comer na rua que a gente descobre como colocam açúcar nas bebidas. Fico boba de ver. Bom, então a gente tem um paradoxo aí que já é documentado que a bebida alcoólica tem um declínio mesmo da hemoglobina glicosilada, ou glicada, né? Glicemia de jejum, colesterol total, enfim, tem alguns itens que melhoram com o consumo de álcool. Entretanto, é importante a gente entender a fisiologia para a gente entender o porquê, né, das coisas. Então, o fígado, ele é aquele que metaboliza ou vai desativar a quantidade do álcool que a gente consumiu. Então, para um drink o fígado gasta mais ou menos umas 2 horas, em média, para metabolizar isso aí. Bom, se eu demoro esse tempo, e o fígado também tem funções essenciais no nosso corpo. Por exemplo, ele controla os níveis de açúcar no nosso sangue. Ele também direciona as reservas de açúcar para o sangue em caso de baixa. Ele faz ainda mais. Ele é responsável por fabricar glicose também quando os níveis estão baixos. Então, pensa só, se eu estou consumindo álcool, o fígado está ocupado. Se ele ficar ocupado para poder desativar esse álcool que entrou no meu corpo, né? Na verdade, eu não vou conseguir regular a quantidade de glicose ou de açúcar que eu vou estar liberando para o sangue. Então, aí tem um problema, né? Então, com relação à recomendação de álcool, todas as recomendações, por exemplo, até a americana, né, de diabetes, ela fala sobre, no máximo, não é coisa de nutricionista, não. É muito mais abrangente do que só nutricionista falando. É um drink para mulheres e 2 para homens com diabetes. Né? Então, por exemplo, um drink seria 300 e... Peraí que eu não lembro de qual. 360 ml de cerveja, por exemplo, que é uma latinha pequena. Uma taça de vinho, que seria cerca de 150 ml, e 45 ml de destilado. Isso é uma porção. Então, é bem pouquinho. Então, quais são as orientações relevantes? Né? Aproveite bem devagarzinho, beba bastante água. Curta o gosto. Beba bastante água para evitar a desidratação mesmo. E é importante também não beber com o estômago vazio, porque senão eu tenho um prejuízo muito grande com relação a isso, até com relação à insulina, né? E se a taxa de... Algumas orientações falam que se a taxa de glicose estiver entre 100 e 140, se ela não estiver nessa faixa, é melhor não beber. Né? Mas eu tenho contraindicações também. Então, casos de abuso de álcool, algumas doenças específicas, doenças hepáticas. Então, é preferível que um paciente diabético não ingira álcool nenhum. O álcool pode, né, predispor, por causa desse mecanismo que você explicou da competição, a hipoglicemia. Então, realmente tem que ser com moderação no contexto do diabetes, né? Agora, uma pergunta. Os pacientes com diabetes, eles, claro, têm uma vida normal, vão a restaurantes, e a maioria dos restaurantes não tem tabela nutricional.
Então, como é que eu vou fazer o cálculo de carboidratos no restaurante? Eu vou no olhômetro? Então, é importante entender que a melhor pessoa que sabe fazer contagem de carboidrato é o próprio paciente. Então, ele vai aprender, né, a observar, seja por contabilizar os seus materiais, né, ou o que tem em casa, e pode até fazer, por exemplo, que a nutricionista conheça os seus próprios utensílios, né, para ter uma noção de quantidade. Mas à medida que ele vai se familiarizando com esse novo momento da vida, né? E com essas medidas caseiras, ele vai conseguir saber o volume. Então, pode estar no restaurante e ele dá um dado e sabe que aquele volume é o que ele come em casa, né? E aí vai dar mais ou menos a porção que ele faz, 3 colheres de sopa, por exemplo. Então, um volume X, né? Então, é importante levar em conta. Ou, por exemplo, a palma da mão é uma porção de carne. Então, baseado nisso, um polegar é uma medida de 30 gramas de queijo, por exemplo. Né? Então, com o hábito, ou à medida que vai trabalhando a quantidade de carboidrato, conhecendo os alimentos em si, vai ficando muito mais fácil. Aí chega no restaurante, não vai precisar ficar nem fazendo tabelinha, né? Você já tem a sua própria tabelinha mental. Foi muito legal tudo que você falou, porque assim, às vezes a contagem de carboidrato pode parecer algo que sobrecarrega, que acarreta assim uma pressão, um estresse muito grande no tratamento do paciente com diabetes. Porque ele tem que administrar a insulina, contar carboidrato, fazer atividade física, trabalhar, ter uma vida. Mas assim, da mesma forma que a gente aprende a dirigir, que a gente aprende a andar de bicicleta, a partir do momento que você aprende, as coisas vão ficando mais automáticas e vão fluindo melhor. Então, né, eu brinquei com você falando do olhômetro, mas não é qualquer olhômetro, é um olhômetro treinado para o seu caso. Você já olhou ali como que aquela determinada porção influencia na sua glicemia. Então, é muito importante testar. Ah, você está na dúvida se está fazendo errado? Às vezes vai, mede uma glicemia pré-prandial, depois mede a glicemia após a refeição. Se foi num churrasco, mede a glicemia num período mais tardio, de 3, 4 horas depois, porque aí você vê, entendeu? A consistência que a gente costuma ter um padrão alimentar. Então, tente observar o seu padrão alimentar e ir descobrindo como é que você vai se comportar. Sim, Eu tinha pulado. Quer acrescentar alguma coisa? Isso é essencial mesmo, porque a sua observação é que vai facilitar todo esse processo. Até para falar para o nutricionista e para sua endócrino. Olha, você sabe que eu notei isso e aquilo. Anota depois de uma observação, por exemplo. Isso é muito rico para o profissional que está te atendendo, né? Então, eu observei que aconteceu isso comigo. Eu tive, porque cada alimento vai gerar uma reação diferente no corpo do paciente. Então, é extremamente importante que a gente entenda isso. E quem vai conseguir avaliar melhor é o próprio paciente. Só que ele precisa de alguém para ir linkando, como ligando os pontos, né, Mara? É uma equipe para ajudar. Às vezes, eles vêm para a gente achando que a gente quer acrescentar mais trabalho, mais fardo, né? Alguns, né? Mas quando entendem que com o intuito de ajudar, de facilitar, você é nutricionista, você vê isso todo dia. Então, você já está acostumada com quanto de carboidrato tem, o que sobe mais a glicemia, você escuta dos outros pacientes. Ah, um paciente falou que tomou um suco de uva e a glicemia disparou. Aí no próximo paciente, ele fala a mesma coisa, você já começa a observar que às vezes será que é o suco? E passar a sua experiência para o outro paciente para facilitar que ele saiba fazer a contagem de carboidratos, né? Eu tinha falado. E uma coisa legal também que é justamente esse viés, né? Lembrar que a nutricionista ou endocrinologista tá ali para te ajudar. Ela não quer piorar a situação, né? Então, muitas vezes chega o paciente falando de coisas que está comendo. E aí parece aquela refeição perfeita, né? Que não precisa mudar nada. Então, a gente sabe quando comeu uma coisinha a mais ou a menos, né? Sabe quando pulou refeição, porque o corpo dá sinais, né? E aí é muito claro. Então, às vezes fala, não estava comendo nada, né? Não sei
de hiperglicemia, né? Então, muitas das vezes o registro tem que ser o mais fidedigno para a gente poder ajudar. E a contagem de carboidratos, ela tem desafios mesmo, né? Isso é o normal dela, porque a nossa vida tem desafios. A gente varia, a gente viaja, às vezes em outro país vai ser outro tipo de comida. Então, vão ter alguns desafios, né? Mas a gente consegue ir aprendendo e testando. Agora, eu pulei uma pergunta que eu queria te fazer. É em relação àquela mesma adolescente que eu tinha perguntado, que vamos mudar o café da manhã dela. No café da manhã dela, ao invés de comer o pão e tal, ela come 2 ovos mexidos, um copo de suco verde, que tem água, couve, gengibre e maçã, e uma fatia de queijo Minas. Ou seja, só tem a maçã aí de carboidrato, né? O que você fala desse padrão alimentar aí? Como é que a gente, às vezes, poderia fazer o bônus? Então, na verdade, é importante que a gente entenda que o paciente vai fazendo adequações ao longo. Mas se ela estiver bem orientada nutricionalmente, ela vai conseguir equilibrar isso. E olha só, a pessoa comia pão, né? Pão, leite com... Suco verde, ovo e queijo Minas. Sim, mas antes ela comia uma sim. fruta, né? Que é legal, uma fruta, um pão e leite com café. De repente muda, porque realmente muda. O diabético, o ideal é que a alimentação seja com uma certa rotina, para eu ter mais controle glicêmico. Mas ele já conhece, né? Se você muda, você começa a ir aprendendo de novo. Isso, e a variar, né? Então, por exemplo, o ovo a gente não tem, porque é proteína, então a gente não teria carboidrato. O queijo também não. A couve é até difícil de falar, porque é 20 gramas, eu tenho 1 grama de carboidrato, né? O gengibre não tem referência de quanto de carboidrato tem. E a maçã, aí eu tenho uma variação. Por exemplo, na tabela tem uma unidade pequena, que seria mais ou menos isso de tamanho, com casca eu tenho 14 gramas. Mas se ela for suco de maçã, 200 ml de suco de maçã, ela já pula para 22 gramas. Então a contagem é muito complexa mesmo, né? Porque dependendo da forma ou preparação, eu tenho também mudança nessa contagem, que eu tenho que levar em conta. Mas o que eu orientaria? Colocar mais carboidrato na refeição. Bom, porque a fonte de energia nossa está dando uma quebrada. Mas foi muito bom você falar isso. Eu quis trazer justamente pelo desafio, assim, às vezes é um padrão diferente, que esse caso daí, às vezes, nem faria um bolo de insulina, né? Ou faria só para maçã, mas eu acho que você está certa. Eu sigo mais essa linha também, de sempre ter mais variedade, não restringir alimentos. E até por causa da couve, né? Que eu tenho um nível de fibra maior. A maçã, se for com casca, eu tenho um nível de fibra maior. Então, vai muito do conhecimento prático. Aí a contagem é na prática mesmo. É na prática. Falou tudo. Então, era isso. A live daqui a pouco vai encerrar. Mas eu não queria. A mensagem final seria: aprendam a contagem, se empenhem por isso. O diabetes está tendo muito estudo na área, então vale a pena a gente ter esse trabalho para ter uma saúde, assim, para a vida. Obrigada, Iruana, foi muito bom estar aqui com você. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes com a gente. Iruana, como é que o pessoal te encontra? Qual é o @ lá do consultório? Consultório Nutrição e Saúde, tudo junto. Tá, então, pessoal, vocês já sabem onde a Iruana está, pode ser encontrada. Eu vou sempre estar trazendo conteúdos relacionados ao diabetes. Hoje a gente falou da contagem de carboidratos, mas a gente sabe como a insulinização pode ser desafiadora. A gente sabe que não é só numa live que a gente aprende tudo que a gente precisa para o diabetes. Então, vamos junto, porque nós somos uma equipe e acho que a gente vai conseguir ter bastante coisa para aprender com vocês e vocês aprenderem com a gente, e aí a gente vai seguindo a vida. Eu tô com um canal no YouTube, então se vocês quiserem, tem no link da minha bio, é só clicar lá que vocês vão ser direcionados. Obrigada, tá, Iruana? Você quer finalizar falando alguma coisa? Que bom que vocês gostaram, a gente ficou muito feliz, né, que vocês gostaram da live.
perguntaram se vai ficar gravado no da Mariana. Obrigada aí por ter visto isso aí. Obrigada, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Tchau, Tchau, querida. tchau.